Eita, bom dia, bom dia. Já pega seu café, já pega seu chá, seu shot matinal para a gente começar a página 109. Experimentação aqui. Hoje estou de bracinho de fora, detesto isso, acho meu bracinho gordinho, mas vamos lá, que está muito calor hoje. E aqui na frente eu tenho uma softbox que vocês veem no reflexo do meu, do meu óculos, né? Essa softbox é calorenta pra caramba, mas vamos lá. Veremos mais uma vez. Eu quero agradecer você que está aqui, chegamos à página 100. Ontem a gente falou um pouquinho da técnica da fórmula 100 menos sua idade, nesse caso o meu arredondo para 40, 60. Devemos ler até a página 60 para decidir se devemos continuar ou não com o livro. E eu falei que mais ou menos entre a página 70 e 100, independente de ser ficção ou não ficção, o livro começa a tracionar, né? Um livro de 250 páginas, 300 páginas, 400 páginas, etc., começa a tracionar, né? Então, aqui vamos ver se ele, apesar do ritmo aqui ser diferente, né, da estrutura aqui ser diferente, vamos ver se agora vão vir coisas assim que vão... Vamos lá. Coletamos um punhado de sementes que brotamos de pontos de partida e potencialidades. Agora entramos no segundo estágio, a fase da experimentação. É a fase que muita gente corre, hein? Porque não tem o timing e não aguarda esperar essa semente começar a crescer. Vai colhendo. Ih, já deu aqui uma maçã. Já colhei e comer. Ih, já deu... Você tem que esperar ela tomar um corpo para poder colher, senão colhendo o fruto você vai matá-la. Alimentado pela dose inicial de empolgação, por descobrir um ponto de partida, brincamos com diversas combinações e possibilidades para ver se alguma delas revela como uma semente que quer se desenvolver. Pense nisso como uma busca de vida. Procuramos ver se conseguimos fazer com que as sementes lancem raízes e um rumo venha a brotar. Não há jeito certo de experimentar em termos gerais. Queremos começar a interagir com as sementes e desenvolver nosso ponto de partida em diversas direções. Cultivamos todas as sementes, assim como um jardineiro cria condições para promover o seu crescimento. É uma das partes divertidas do projeto, porque não há nada em jogo. Você brinca com formas e vê o que aparece. Não há regras. O cultivo será diferente para cada artista e cada semente. Se a semente for a personagem de um romance, talvez ampliemos o mundo onde vive, desenvolvamos uma história pregressa ou nos tornemos a personagem e começamos a escrever com o seu ponto de vista. Se a semente for um roteiro de um filme, é possível explorar diversos cenários, possível ser países, comunidades, épocas e realidades diferentes. As peças de Shakespeare, por exemplo, foram adaptadas em filmes com foco em gangues de rua de Nova York, samurais, Santa Mônica. Há incontáveis direções para explorar. E, antes de testá-las, nunca sabemos qual nos guiará, para que beco sem saída e qual levará a novos reinos. No caso de uma canção, às vezes o vocalista pode reagir bem depressa a uma trilha musical e a melodia se revelar imediatamente. Às vezes, embora o cantor ache a trilha atraente, vai escutá-la 1000 vezes e nada sairá dali. Nessa fase, não procuramos a versão que avança mais depressa ou mais longe, mas a mais promissora. Vamos nos concentrar na florada, aguardar o momento da poda. Geramos possibilidades em vez de eliminá-las. Cortar prematuramente pode fechar caminhos que levariam a lindas paisagens ainda não vistas. Então, ele reitera o que ele já tinha falado aqui também, o que a gente falou, tempo ao tempo e espera para aquilo que você plantou seja cuidado, tendo a manutenção e aquilo cresça a um ponto
em que aí sim você pode colher os frutos. Se você pensa numa empresa, por exemplo, um MEI ou, né, um Simples Nacional, uma empresa assim, que você vê os índices de mortalidade de empresas muito e muito altos, e hoje, né, economicamente o Brasil está muito ruim, chegamos a recordes negativos agora, a moeda pior desvalorização da história, números catastróficos, inflação galopante, custos e gastos gigantes, sem cortes, sem pensamento, sem estratégia. Estamos num momento realmente muito complicado. E esse índice de MEIs e de empresas caindo tem aumentado muito grande. Né? Se era uma coisa que já dava ruim em 2 anos, e principalmente 5 e 10 anos, os grandes marcos, está dando ruim muito antes. Né? Então, o que a gente pensa? A gente tem que injetar, tem que plantar, tem que regar. Se você for no MEI, deu R$1.000 esse mês. Não, vou retirar, porque preciso pagar a conta, preciso sobreviver. É isso que normalmente acontece, né? O seu CNPJ dando a sobrevivência do seu CPF, né? Isso é importante, é claro que é importante, não estou falando que não é, mas nesse início, em que está tudo muito delicado, está tudo muito frágil, né? Se você for tirando tudo, aquela semente do CNPJ, ela não consegue crescer. E ela vai tentando germinar e você poda, ela vai tentando germinar e você vai podando, e aí você vai podando a raiz, você vai para baixo, né? E daqui a pouco ela quebra. Né? Você tem que ter um equilíbrio saudável entre essas sementes do CPF, CNPJ que a gente está falando aqui, para que o CNPJ ele consiga ter um tempo hábil, por isso muita gente vai ao mercado de trabalho formal, um tempo hábil de maturação, de cuidado, né? Para aí sim, quando tiver um faturamento X, um pouco mais com gordura, um pouco melhor, aí sim você começa a retirar para o seu CPF, porque essa semente ficou uma plantinha mais forte. E aí sim ela pode ser sugada, ela pode ser retirada do fruto aos poucos, porque senão você vai se alimentar de um pé, de uma semente que nem nasceu e nem está tendo a possibilidade de vir à luz ou de, né, se alimentar e ter os nutrientes necessários. E aí a mortalidade da empresa é muito grande. Fazendo uma leve comparativa. Na fase da experimentação, tropeçamos nas conclusões. Elas nos surpreendem ou afastam com mais frequência do que cumprem as expectativas. Os antigos alquimistas chineses que buscavam a imortalidade misturaram salitre, enxofre e carvão. Descobriram outra coisa, a pólvora. Inúmeras invenções, penicilina, plástico, marca-passo, papel adesivo para bilhete, foram descobertas ao acaso. Considere quantas inovações capazes de mudar o mundo se perderam porque alguém estava tão concentrado que seu objetivo, que não viu a revelação bem à sua frente. O coração do experimento é um mistério. Não podemos prever aonde a semente vai levar, nem se alcançará raízes. Permaneça aberto ao novo e ao desconhecido. Comece com um ponto de interrogação e embarque numa jornada de descoberta. Quer dizer, aceite as oscilações de humor, não de humor, né? Eu estou falando humor, mas não as oscilações polares desse início de jornada. O ponto de interrogação é o que você vai ter maior na sua frente, estampado. E esse ponto não deve te levar à loucura. Aproveite ao máximo a energia inerente à própria semente e faça com que o possível para ela não se desequilibre. Talvez você se sinta tentado a intervir, a desviar o desenvolvimento rumo a uma meta específica ou ideia pré-concebida. Talvez isso não leve à possibilidade mais produtiva nesse estágio do progresso. Permita que a semente siga seu próprio caminho rumo ao sol. A hora do discernimento virá depois. Por enquanto, dê espaço para a magia florescer. Eu acho que é isso que as pessoas não fazem muito. Elas como é que fala aquela palavra, gente? Esqueci. Elas sufocam,
não deixam respirar, elas sufocam. Nem toda semente vai crescer, mas cada uma pode ter seu momento certo. Se a semente não reage nem se desenvolve, pense em guardá-la em vez de descartá-la. Na natureza, algumas sementes adormecem para esperar a estação mais favorável ao crescimento. Isso também acontece na arte. Há ideias cuja hora ainda não chegou, ou talvez seu tempo tenha chegado, mas você ainda não está pronto para se engajar nelas. Às vezes, desenvolver uma semente diferente pode lançar luz sobre a que está adormecida. Algumas sementes estão prontas para germinar instantaneamente. Elas estão ali, né, na cara do gol. Você pode começar a experimentar, terminar a obra e ficar contente com o resultado. Ou pode chegar à metade do projeto e não saber para onde pretende ir. Quando perdemos o entusiasmo, é comum continuarmos a trabalhar na semente, acreditando que a obra tem de melhor, porque investimos muito tempo nela. Se a energia continua a cair, isso não significa necessariamente que a semente seja ruim. Talvez não tenhamos encontrado o experimento certo para ela. Talvez precisemos recuar por algum tempo e mudar o ponto de vista. Podemos recomeçar ou deixar a obra de lado por enquanto e examinar outras ideias. O resultado não cabe a nós. Dê um pouco de atenção a cada semente, não importa qual potencial, acredite que ela tem e procure uma reação positiva. Se tiver só uma semente, uma visão muito específica que você quer executar, tudo bem, não há nada a fazer. No entanto, pense na hipótese de isso ser uma limitação, porque você não está aproveitando tudo o que tem a oferecer. Estar aberto a possibilidades leva você a um lugar aonde talvez queira ir, mas ainda não saiba. O trabalho do artesão é justamente fazer o que quer fazer e se colocar em ação. O trabalho do artista é começar com uma pergunta e usá-la para se guiar na aventura da descoberta. As surpresas pelo caminho podem expandir a obra e até a própria forma de arte. Quando uma planta floresce, podemos ver a vida brotar de cada ramo, folha e flor. Mas como saber quando a ideia floresce? Em geral, os sinais mais exatos são emocionais, não intelectuais. A empolgação tende a ser o melhor barômetro para escolher em que sente se concentrar. Quando algo interessante começa a se formar, isso gera prazer. É uma sensação energizante de querer mais, uma sensação de entrega. Siga essa energia. Nessa fase de experimentação, o foco está na resposta natural de encantamento do corpo. Não há hora para o trabalho cerebral de análise, mas não agora. Há uma hora para o trabalho há uma hora para o trabalho cerebral de análise, mas não agora. Aqui seguimos o coração. Em algum momento podemos olhar para trás e entender por que o sentimento surgiu. Às vezes, não, mas tá tudo bem. Por enquanto, não se preocupe com isso. Se o peso das suas ideias for parecido, com um potencial claro de se transformar em algo robusto, outra com menos potencial, mas que se parece mais interessante, sinta-se livre para seguir sua intuição. Baseie sua decisão em uma comoção interior e note que o prende seu interesse. Note o que prende seu interesse. Esse é um movimento que prestará sempre o melhor serviço à obra. Agora, interessante que ele fala aqui, né? Esse capítulo foi maior um pouquinho. Vamos comentar, estamos em 14 minutos, vamos comentar. O trabalho do artesão é justamente saber o que quer fazer e se colocar em ação. O trabalho do artista é perguntar e viver essa aventura de descoberta. Uma das coisas principais que a gente vê os grandes filósofos falando como artista é justamente isso. O ponto de início, quer dizer, essa semente que a gente lança à terra, ela termina com um ponto de interrogação. Ela é uma pergunta, ela é uma curiosidade, ela é uma dúvida, ela é uma premissa, ela é a suposição de um cenário, ela é a idealização de um resultado, ela é a vontade de uma pesquisa.
ela é um questionamento interior, mas ela tem um ponto de interrogação no final. E é assim que os grandes artistas começam, em dúvida, né? Embarcados aí num mar de pontos de interrogações e navegando por esse mar revolto com ondas altas que te faz querer questionar e se questionar o tempo todo. Começando pelas perguntas que a gente viu antes, nos capítulos anteriores, né? Eu sou capaz? Onde isso está me levando? Será que é melhor parar aqui? Né? E aqui ele fala um ponto muito, muito interessante, que não sei se vocês repararam. Quando perdemos o entusiasmo, é comum continuarmos a trabalhar na semente, acreditando que a obra tem de melhorar porque investimos muito tempo nela. Tem uma teoria que ele fala que é o seguinte: quanto mais tempo, eu vou tentar lembrar o nome dessa teoria, a gente explica aqui, é uma que a gente explica aqui no Leitor Supremo, quando a gente fala realmente do momento de largar o livro, que a gente falou no capítulo anterior, ontem. Quanto mais a gente gasta tempo e energia numa coisa, aí a gente pode falar até de mercado financeiro, né? Não sei se vocês investem em ação, né? Ou fundos imobiliários, ou fundos, né, multimercado, ou coisa assim. Mas a grande questão do investidor, não estou falando trader não, um investidor, né, normal, que não está na variável, é pensar assim: nossa, eu fiquei com essa ação tanto tempo que ainda não bateu o valor que eu investi, porque ela caiu, por exemplo, que eu vou ficar mais tempo para ela recuperar, e ela nunca recupera. Ou você, como leitor, eu já li 200 páginas, esse livro tem 500, mas eu já li 200, já gastei meu tempo até aqui, esse esforço até aqui, então eu vou até o final para ver o que é, né? E essa é a grande falácia, né? Você perder mais tempo, mais energia, mais dinheiro, ou mais de qualquer outra coisa, porque justamente você já perdeu mais tempo, mais energia, mais dinheiro, né? Existe uma teoria muito interessante por trás, que a gente decorre melhor aqui, né, nos nossos materiais, mas o entendimento, né, o viés cognitivo que o homem tem, o ser humano tem, que como você já gastou bastante tempo, não vale a pena você parar agora. Só que aí você acaba gastando mais tempo, mais energia, mais recurso, mais dinheiro, mais, né, tempo que você não está lendo um livro bom, né, continuando lendo um livro ruim, porque você está com medo de abrir mão e como falam no mercado financeiro, né, realizar a perda, né? Realizar, quer dizer, vende aquela ação que já tá uma bosta, vende aquela ação, né? Aí você fica com medo, não, pode ser que aumente, pode ser que um dia o negócio aumente, que eu recupere, mas às vezes não, e você só vai ladeira abaixo. Então isso é muito interessante para você pensar na sua vida, nos seus projetos, na sua arte, né? Ou até na sua leitura. Né? Você está pensando assim quando você quer deixar de ler um livro, quer deixar, abandonar um projeto, mas você pensa, poxa, já gastei tanto tempo aqui, tanta energia, tanto dinheiro, agora eu vou até o fim nesse negócio. E acaba gastando mais dinheiro, mais energia, mais tudo, porque você não conseguiu entender esse viés cognitivo do ser humano e entender a real situação que você estava, que de repente era melhor jogar outra semente naquela terra e não gastar tempo com essa semente que você já gastou meses e anos e anos. Isso vale para casamento, isso vale para relacionamento, isso vale para problemas que a gente vai postergando para debaixo do tapete, isso vale para leitura, projetos e tudo na vida. Mas vale a pena você pensar se é nesse viés cognitivo que você está preso e tomar uma ação aí. Até amanhã e pense, onde foi cabeça, né? Pense um pouquinho, te vejo amanhã.